Olá a todos, canal Promotório. Hoje vamos analisar, este é o motor, é um Mercedes-Benz Motores 442. Então, que motor é esse? Foi um inscrito meu de Murmansk que me escreveu. Ele comprou esse motor de um ônibus, vemos esse motor na versão para ônibus e ele quer instalá-lo em uma lancha. Aqui está a lancha, é assim que ela se parece. Então, primeiro, esse barco tinha um motor VECA instalado. Então foi instalado um motor VECA, mas o cliente decidiu removê-lo e colocar esse motor aqui. Ou seja, este é o motor mais simples possível, sem eletrónica, sem turbina. Ou seja, na água, se acontecer alguma coisa, é possível fazer algum reparo. Então, o cliente me enviou o motor pela transportadora, eu já desembrulhei, coloquei na bancada e agora vamos desmontar. Então, não sei onde esse motor foi comprado, mas vemos que todos os parafusos foram marcados assim, com tinta, né, como se tivessem sido lacrados, por assim dizer. Ou seja, vemos as cabeças, tampas de válvula, bicos injetores, por exemplo, a bomba d'água. Enfim, todos, absolutamente todos os parafusos que existem, todos foram marcados com essa tinta. Então, o que eu já encontrei, o que eu já vi enquanto desembrulhava, enquanto estava inspecionando ele. Então, aqui na carcaça temos esse buraco, é a cavidade do compressor, ou seja, aqui o óleo escorre. E acontece que se temos esse tipo de abertura, o óleo vai sair direto por aqui. Esse é o primeiro e o segundo parafuso de fixação da caixa de câmbio. Podemos ver que há uma rachadura desse lado que vai até a cavidade do motor de partida, aqui ela passa. A carcaça precisará ser substituída de qualquer forma. Então, também reparei que o volante parece ser um volante padrão, mas tem esse espaçador aqui, não sei se é feito à mão, talvez já tenham adaptado para o barco. Aqui vai o acionamento, enfim, não sei, vou confirmar com o cliente o que é esse espaçador. É isso. Minha tarefa é desmontar, checar o estado do motor, definir usinagens necessárias e identificar peças a comprar. Basicamente, definir o escopo do trabalho, montar, pintar, ligar na bancada, dar partida e ver como funciona após o concerto. É isso então, esse é o nosso volume de trabalho. Vamos começar. Retirei as tampas de válvula dos 4 primeiros cilindros. Sob as próprias tampas tem emulsão, nos balancins tem emulsão, ferrugem, e também as próprias hastes estão com ferrugem e emulsão. Parece que o líquido de arrefecimento está misturando com o óleo, muito provavelmente as borrachas sob as camisas, talvez o assento da própria camisa onde as borrachas estão instaladas, ou talvez as próprias camisas. Não vamos supor nada, vamos desmontar e ver depois. Removi os tubos de combustível que já parecem amassados. Tem uma borda afiada, ou seja, vamos precisar trocar os tubos.
removia as cabeças dos cilindros. E agora, o que vemos? Então, primeiro, o motor é aspirado, ou seja, eu tinha dúvidas porque a carcaça tinha um dreno das turbinas, um dreno de óleo das turbinas, então eu tinha dúvidas. Talvez aqui tudo tenha sido alterado antes, como turbinas removidas ou modificadas, mas nosso motor é aspirado, percebemos isso pelo formato dos pistões. E terceiro, há um grande desgaste. As camisas certamente, e talvez os pistões, terão que ser trocados. Se os pistões estiverem bons, talvez fiquem os antigos. E também vemos que há ferrugem, ou seja, o motor ficou parado por um tempo. Mas no geral está tudo bastante bom. Então vemos que os parafusos não estavam apertados e vemos que este espaçador aparentemente lhe foi instalado pelo próprio cliente para acionar o barco. Dá para ver que foi feito sob medida, ou seja, ela encaixa ali, mas o comprimento dos parafusos não serve, ou seja, aqui tem literalmente 5, 6 milímetros, ou seja, 4 voltas, literalmente
O parafuso entra no virabrequim, então esses parafusos eu vou trocar. Eu tenho parafusos mais longos, cerca de 1 centímetro a mais, que são usados com a caixa de câmbio General Motors com o câmbio automático. Lá também tem uma arruela intermediária parecida da placa do amortecedor que segura. Assim, tirei o cárter e vi que o virabrequim e o bloco estão todos enferrujados, assim como as bielas. Não sei, acho que ele ficou parado um tempo. E esse motor, então, outra coisa que notei foi a válvula redutora. Ela travou, ou seja, vemos aqui que há uma folga no orifício e vemos que a mola está comprimida e ela ficou em estado aberto. Ou seja, a válvula redutora temos para substituir sem bom, muito provavelmente a bomba também vai precisar ser substituída. Bem, e também podemos falar sobre outra coisa. Se isso aconteceu enquanto o motor estava funcionando, se a válvula redutora travou desse jeito, então deveríamos ter problemas com as bronzinas, porque já não havia pressão de óleo. Certo, agora vamos ver então, vou remover o trocador de calor, remover a carcaça, remover a polia, a tampa dianteira, a bomba de óleo e aí já vamos tirar os pistões e os eixos. Então removi a carcaça e quero mostrar um caso interessante. Vemos a arruela de encosto onde o eixo de comando encosta. Aparentemente está queimada, talvez até soldada. Sempre digo que é preciso medir o movimento longitudinal do eixo de comando para garantir uma folga, seja de meio ou 1 milímetro, evitando que a arruela fique encostada firmemente. Neste caso, o eixo de comando ficou encostado e o atrito causou o desgaste. Ou seja, queimou tudo. Vamos trocar essa peça, na verdade usaremos outra tampa. Sobre o eixo de comando vamos analisar. O que foi danificado lá foi a própria engrenagem, não. Então, agora vou remover os contrapesos, de qualquer forma eles precisam ser removidos, seja para polir o eixo ou talvez retificar, de qualquer jeito eles precisam ser retirados. Vou numerá-los, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Também numerarei as bielas e soltarei os contrapesos delas.
Então agora estou tirando o pistão, dá para ver que os anéis estão gastos, tiro pelos anéis, dá para ver logo que estão desgastados, mas o pistão ainda parece estar em um estado mais ou menos satisfatório. Vamos lavar tudo e depois analisar. Aqui vejo alguns pequenos arranhões, riscos. Então aqui temos provavelmente o pior pistão, que é o quarto cilindro. Ou seja, vemos que a saia está toda desgastada. Também há riscos neste local, do lado oposto. Aqui temos arranhões profundos, ou seja, este pistão com certeza precisa ser substituído. E também o estado das bronzinas, vemos arranhões profundos. As bronzinas principais são padrão, não sei o ano de fabricação e talvez ainda sejam as originais de fábrica. No virabrequim vemos que ele foi fabricado em 91. Ou seja, as bronzinas de biela estão um pouco melhores, mas as principais estão bem ruins. Percebemos os riscos e o desgaste. Tirou o comando de válvulas e já vejo que há problemas com ele. Por exemplo, dá para ver que esse ressalto está desgastado e parece torto, e mais adiante há outros ainda mais danificados. Agora eu vou tirar ele, claro, por exemplo, dá para ver que o ressalto está esfarelando, aqui também dá para ver, o ressalto está esfarelando. Agora eu vou tirar ele, limpar e fazer as medições. Provavelmente teremos que trocar o comando de válvulas. Após verificar a engrenagem, agora é certo que será necessário substituí-lo. Ou seja, dá para ver, aqui um dente está quebrado, 2 dentes estão lascados, aqui 2 dentes estão lascados. Aqui o dente está quebrado, ou seja, substituir a engrenagem é problemático. Tudo bem, se tivéssemos um eixo de comando em estado ideal, até daria para trocar a engrenagem, seria possível fazer tudo isso. Mas como a engrenagem já está danificada e o próprio eixo de comando está em mau estado, acho que vamos precisar de um eixo de comando novo. Quer dizer, outro, talvez usado, mas em bom estado, ou talvez novo. Aqui está o ressalto que está lascado, também dá para ver que ele está desgastado, o topo do ressalto está lascado e o resto do ressalto também. Tem essas cavidades aqui.
Ou seja, o comando de válvulas precisa ser substituído com certeza. Então vamos ver, os tuchos também não estão em boas condições aqui. Vamos ver, né? Ou seja, há desgaste, há cavidades. Também há cavidades. Este está melhor, mas ainda tem cavidades. Ou seja, também teremos os empurradores para substituir buchas do comando de válvulas, entendido? Os empurradores para substituir, comando de válvulas para substituir e, no mínimo, as camisas. Então o motor está desmontado. Vamos resumir. Primeiro de tudo sobre o bloco. Limpei aqui e procurei onde passa o líquido de arrefecimento do óleo. Lá parece que é o encaixe para as borrachas, não está em estado ideal, mas parece estar em um estado mais ou menos bom. Limpei tudo aqui em cima e verifiquei a superfície. Existem questões no encaixe e também na base do bloco de cilindros, onde há desgaste. Bom, no geral está claro, deu 91 lá no 91, 21º ano, ele não pode estar em estado ideal. É claro que ele vai ter alguns defeitos de qualquer jeito e é claro que em todo caso precisamos fazer alguns compromissos. No geral, ainda não há nenhuma decisão sobre o bloco, quais serão os trabalhos de usinagem e assim por diante, ou seja, ainda vamos trabalhar no bloco. Sobre o resto, como eu já disse, o comando de válvulas vai ser substituído, isso é certo. Além disso, claro, as buchas do comando, os tuchos, tudo isso também será novo. Além disso, o virabrequim aparentemente está em bom estado, pode-se até dizer em estado ideal. Bom, claro, eu vou lavá-lo, limpar, polir e fazer as medições, mas acho que não teremos problemas com o virabrequim. Sobre os pistões, como mostrei, há riscos, esses são os dois pistões em pior estado, podemos ver inclusões, cavacos, riscos e assim por diante. Continuação. Bom, muito provavelmente o conjunto de pistões será novo, se for realmente o último caso, dá para deixar os pistões antigos, mas isso é só em último caso, digamos assim. O ideal mesmo seria que tivéssemos um conjunto de pistões novo. Bom, bronzinas, mancais, bielas, isso é claro, borrachas, juntas, anéis de ajuste, tudo isso também é novo. Buchas da biela precisam ser trocadas. As bielas estão enferrujadas, será necessário limpar as cabeças. Ainda vamos desmontar, ver, mas acho que o conjunto padrão de trabalho é retífica das superfícies planas, assentamento, troca das buchas, talvez troca das válvulas, troca dos retentores de óleo, os tubos de combustível vão ser novos. O motor de partida, não sei se mostrei ou não, mas é assim que ele está. Parece que foi reformado ou recondicionado, dá para ver umas inscrições aqui, está pintado. Bom, provavelmente vamos deixar o motor de partida como está. Depois vamos desmontar o trocador de calor, verificar essa grade, talvez seja necessário trocar a grade, talvez apenas lavar. O sistema de combustível vai primeiro para a inspeção, mas depois pode ser que precise de reparo. Aqui, como mostrei, as camisas e cabeças serão descartadas, a bomba vai para conserto e não precisamos do compressor, então será descartado. Bom, depois vou explicar tudo, mostrar tudo. Então esse é o volume de trabalho que temos com esse motor, depois vem a montagem, depois a pintura, teste na bancada e então o empacotamento e envio para o cliente. Talvez também no final do vídeo haja algumas imagens do cliente mostrando como o motor foi instalado na lancha. Talvez depois de um tempo eu publique um pequeno vídeo sobre esse motor, mostrando como ele foi instalado na lancha, como funciona e assim por diante.
Mas isso ainda está bem distante para nós, porque peguei esse motor considerando que não era urgente fazê-lo conforme combinado com o cliente. Eu tenho, sei lá, uns 4, 5, 6 meses para consertar esse motor porque ele está comigo, digamos, fora da fila. E como os prazos são bem flexíveis, eu concordei, disse ao cliente para enviar e que conforme fosse possível eu cuidaria disso. Agora, aqui eu o desmontei para iniciar o processo, para entender quais trabalhos de usinagem são necessários, para entender quais peças de reposição são necessárias e para encomendar as peças. Como as peças de reposição estão em falta e a espera pode levar semanas ou meses, já desmontei para iniciar o processo. Então, agora estamos no mês de abril, não sei que dia é, 3, 4, 5, 6, como podem ver, ainda temos neve por aqui. Bom, eu acho que só vou montar esse motor em julho ou agosto, talvez até só em setembro. Agora, já se passaram cerca de 2 meses desde o desmonte. Bem, esse era o acordo, que eu mexeria no motor conforme fosse possível, porque eu tinha uma fila de vários motores para trabalhar. Agora só falta consertar este motor e um Volvo, mas ainda aguardo peças e usinagem para o Volvo. Decidi trabalhar nesse motor, ou seja, basicamente já tenho tudo para ele, tudo foi comprado, tudo está preparado e teoricamente só preciso montá-lo. Bem, talvez uns 4, 5, 6 dias. Se eu trabalhar ativamente, me esforçar, acho que consigo terminar nesse prazo. Então, o que já foi feito? Já preparei o bloco, ou seja, lavei completamente, limpei, soprei todos os canais, abri as tampas dos canais de óleo e também removi os injetores de óleo. Bem, no geral, já está tudo completamente preparado, agora vou colocar as tampas de volta, instalar os injetores de óleo, instalar as buchas do comando de válvulas e aí já vamos começar a montar. Aqui na minha mesa estão as tampas e os injetores de óleo. Também já preparei o virabrequim, ele está polido. Já troquei o anel de vedação, coloquei um novo retentor, limpei os canais de óleo com ar comprimido e limpei as roscas para fixação dos contrapesos. O virabrequim está pronto e em perfeito estado com desgaste inferior a 2 centésimos. Eu medi ele, também já preparei o comando de válvulas, está ali naquela mesa, lá na minha estante estão as cabeças, o cárter, a bomba de combustível já voltou do concerto. Na prateleira de cima ainda há itens não limpos como o compressor e a bomba de água que ainda precisa de reparo. Ou seja, ainda tem algum trabalho a ser feito, algumas coisas já foram feitas, outras ainda temos que fazer. Os cabeçotes já passaram pela retificadora plana e estão assim agora. Minha tarefa é trocar a guia, acho que só na válvula de escape, e substituir as válvulas também nos cabeçotes. Daqui a pouco vamos cuidar de tudo, então esse é o nosso volume de trabalho. Vamos lá.
Então veja, estou pesando. Os pistões e o balanceamento estão praticamente perfeitos. 7 pistões, na verdade, nem 7. 6 pistões com 3183, ou seja, grama por grama. Um pistão está 3 gramas mais leve, acho que é este aqui. Mas enfim, não importa qual pistão é, está 3 gramas mais leve e o pistão mais leve, se não me engano, é este aqui. Não. Então 3180 em geral, a diferença é que 2 pistões são 3 gramas mais leves. Ou seja, pelo que me lembro, este é o balanceamento mais perfeito que já vivi. Temos 6 pistões com 3183 e 2 com 3180 ou 3179, resultando em diferença máxima de peso de 4 gramas. Eu digo, nem lembro se já aconteceu isso comigo antes, acho que é a primeira vez que acontece.
Então instalei o virabrequim, apertei primeiro com a pistola, depois com a chave dinamométrica em 330 Nm e depois dei mais 90 graus. Apertei os parafusos principais e laterais de fixação. Agora o virabrequim está totalmente apertado. É assim que ele gira agora. Já instalei a tampa dianteira com o retentor novo e a polia. Agora vou instalar a tampa traseira e a carcaça do volante, falando sobre a carcaça e a tampa traseira. O INS está funcionando. No geral, estou revisando o compressor, já desmontei e estou analisando o virabrequim. O rolamento antigo permanece, troquei o pistão e anéis por novos e instalaremos um kit de reparo no cabeçote com válvulas e juntas novas. Agora estou montando o compressor, depois instalo a engrenagem. Ainda não coloquei a correia dentada, estou alinhando pelas marcas o comando de válvulas e já vou fechar a tampa para instalar o restante. O volante encaixa a tampa. Depois continuo com o reparo das cabeças dos cilindros. O que foi feito? Eu as lavei, mandei para a retífica plana, voltaram da retífica, limpei de novo, aqui limpei os assentos com escova de aço, limpei onde vão os injetores, em alguns lugares tirei arruelas, tinha várias arruelas prensadas com sujeira, como de costume. Depois troquei a guia da válvula de escape, todas as de admissão continuam as antigas, 8 peças, todas as de escape são novas, todas as 8 peças. Então troquei. Agora vou fresar os assentos, vou apenas deixar a área de trabalho mais estreita, não vou mexer na de escape, primeiro vou passar pela área de trabalho e depois ajustar a largura. Então sobre as válvulas de escape também são novas, todas as 8. E as válvulas de admissão são todas antigas, também as 8. Então queria assentá-las no lugar, sem mexer nem no assento nem na própria válvula. Mas depois que limpei as válvulas vi que mesmo assim a superfície de assentamento da própria válvula ainda tinha defeitos. Por isso tive que usiná-las desse jeito na máquina. Lembrando, aqui temos um ângulo de 30 graus, o de escape tem ângulo de 45 graus, o de admissão tem ângulo de 30 graus. Então usinei todas as 8 válvulas na máquina e agora vamos assentar uma cabeça de cada vez. Então o que mais quero fazer, por exemplo, vemos aqui na terceira cabeça. Bom, não sei se dá para ver bem na câmera, mas aqui nesse ponto tem umas pequenas cavidades, ali dentro na janela de escape também tem essas pequenas cavidades como se fosse corrosão. Ou seja, quero verificar as cabeças, enfim, fazer o teste de pressão, essa é a nossa terceira cabeça. E se não me engano vi em mais algum lugar, por exemplo na sétima, também na sexta, vemos que no próprio assento da válvula de admissão tem essas cavidades. Ou seja, ainda vou fazer o teste de pressão das cabeças. Não sei o que vai aparecer na câmera e o que não vai aparecer. Então, em poucas palavras, vou contar como estão as coisas e, em geral, quais são os planos para essas cabeças. Então, agora começo com a primeira cabeça, colo logo os discos, provavelmente em 3 ou 4 cabeças, quantos discos eu tiver, colo os discos mais largos que o assento e aí começamos a fazer o assentamento de tudo. Esse é o nosso volume de trabalho, vamos lá. Então a cabeça está pronta, já assentei todas as válvulas, dá para ver que em cada válvula apareceu essa faixa, ou seja, da primeira até a quarta cabeça. Se olharmos de perto, no assento tem essa cor de cobre, vemos que da quinta até a oitava não tem, da primeira até a quarta tem. E também nas válvulas vemos a própria faixa, ela tem esse brilho de cobre.
Então isso foi porque eu testei uma nova pasta de assentamento. Também testei a pressão nas cabeças mais problemáticas. O teste mostrou que, apesar das cavidades, está tudo certo e as cabeças estão vedadas. Então preparei os retentores de válvula, preparei as molas, travas, arruelas e pratos. Está um pouco enferrujado aqui, mas vou limpar agora, é só ferrugem superficial. Preparei as ferramentas, enfim, estou montando os cabeçotes e já vou instalar os pistões, fechar o cárter, enfim, em uns 3 ou 4 dias o motor deve estar pronto. Então os cabeçotes estão prontos. Enquanto eu trabalhava nos cabeçotes, chegaram as bielas do serviço de usinagem, então, como de costume, foi feita a troca da bucha do pino do pistão, troca e usinagem, e foi feito o reparo dos encaixes para os casquilhos das bielas, então as bielas estão revisadas. Agora estou soltando esses parafusos, eles estão apertados, estou soltando os parafusos com a força adequada, instalando os pistões nas bielas, e então já vamos começar a instalar os pistões no bloco. Então instalei os pistões, apertei os parafusos, apertamos a 120 Nm, depois giramos mais, 90 graus colocamos as marcas na transversal, giramos mais 90 graus, as marcas ficam no sentido longitudinal, então apertei os parafusos das bielas, instalei os contrapesos, apertei os parafusos de fixação dos contrapesos. Então já verifiquei que todos os números das tampas e das bielas estão batendo, conferi que todas as tampas estão na ordem correta, verifiquei como o bico injetor de óleo encaixa no rebaixo do pistão. Bom, no geral conferi tudo mais uma vez. E agora vou fechar o cárter, ou seja, o cárter já está preparado, lavado, limpo, será instalada uma nova bomba de óleo como de costume. Da empresa 43OE será instalada uma nova válvula redutora, também preparei o pescador, a junta do pescador, os parafusos do cárter, aqui está a nossa válvula redutora antiga, o bujão do cárter será novo, aqui estão os parafusos de fixação da bomba.
Então instalei o cárter, apertei e coloquei o bujão novo e a arruela nova. Agora vou virar o motor, mas antes de virar preciso instalar o trocador de calor. Eu desmontei, retirei essa válvula de alívio, verifiquei a mola, o estado da própria válvula, o assento da válvula e assim por diante. Lavei tudo como sempre, soprei, removi as juntas antigas, desengordurei e lavei o radiador com diesel, sal e produto químico, finalizando com ar comprimido. Agora estou montando o trocador de calor com junta nova como de costume. Também preparei as juntas para o próprio radiador, os parafusos de fixação do radiador e os parafusos de fixação do próprio trocador de calor. Tudo pronto, estou montando e instalando o trocador de calor, depois sigo com a instalação. Os cabeçotes já foram assentados, todos os parafusos preparados e usaremos os parafusos antigos. Eu limpei eles na cabine de jateamento de areia, medi todos e estão no tamanho certo. Já passei graxa em cada ponto de apoio dos parafusos, um pouco de graxa debaixo da arruela e também um pouco de graxa na própria rosca. Todas as cabeças, parafusos e juntas estão prontos. Como sempre uso juntas da marca Erling, nunca usei outras. Trabalhei um tempo sem câmara. O que foi feito nesse período? Estes são os últimos registros. Como instalei as cabeças, coloquei-as, apertei os parafusos a 190 Nm e girei mais 90 graus para finalizar. Em seguida, instalei as hastes, os eixos dos balancins e regulei as válvulas conforme o procedimento. Como sempre digo nos vídeos, vou resumir e repetir. Giramos o motor no sentido horário até a válvula de admissão do primeiro cilindro começar a abrir. Quando isso ocorre, achamos o ponto morto superior do cilindro e ajustamos as válvulas. É assim que funciona esse esquema? Ajustamos as válvulas de admissão em 0,4 mm e as de escape em 0,6 mm. Instalei os bicos injetores após manutenção e em seguida a bomba de combustível que foi testada. Nesse momento precisei fazer uma pequena limpeza. Aqui tem um parafuso, percebe? Foi uma checagem e preparação meio feitas. Então instalei a bomba a 15 graus antes do ponto morto superior. Aqui é o zero ponto morto superior, então ficou a 15 graus antes do ponto morto superior. Aqui está a borracha principal nova com canal de óleo, parafusos e suportes apertados. É isso. Então agora estou instalando a tampa, instalando as tampas das válvulas e aqui o coletor de admissão de ar tem mais alguma coisa. Preciso colocar o tubo do líquido de arrefecimento no compressor e assim por diante. E sobre o compressor também instalei o cabeçote, acho que da última vez que mostrei ele estava sem o cabeçote. Coloquei essa tampa, instalei o cabeçote, basicamente não falta muito trabalho e logo vamos pintar e ligar o motor. Aqui na mesa
Então trabalhei de novo sem a câmera, já nem lembro mais o que falei ou não falei para a câmera. Enfim, instalei o coletor de ar, coloquei o suporte, consertei a bomba, instalei o kit de reparo, coloquei a bomba, o bocal de enchimento e basicamente todo o resto. Acho que já mostrei tudo, já falei então o que vou fazer agora e depois. Preciso instalar os tubos de combustível de alta pressão, vou instalar os tubos e já vou preparar o motor para a pintura, como de costume. Aqui tem algo para apertar, abro as canaletas e assim por diante, pinto, não sei, vou ver como a tinta vai secar, se secar rápido, talvez hoje mesmo eu tente dar partida nele. Se demorar para secar, então só vou ligar amanhã e amanhã também vou embalar. Porque depois de amanhã de manhã ele já precisa ir para o cliente. Esse é nosso volume de trabalho, vamos seguir.
O motor está funcionando muito bem de forma estável e suave, quase sem fumaça. Bom, é claro, está queimando um pouco da lubrificação usada durante a montagem. Além disso, ele ainda está frio, então a pressão está boa, pressão de 6 atmosferas o máximo possível, o válvula redutora está funcionando e em princípio no geral também está tudo ótimo, tudo bem, tudo certo. Então depois vou embalar o motor, tirar o diesel, tirar o motor de arranque e assim por diante, coloco ele na base, embalo, passo o filme plástico, enfim, faço a embalagem e envio. Amanhã ele já vai para o cliente, é isso então. Vou encerrar o vídeo, obrigado por assistirem e boa sorte a todos. Tchau.